23 de novembro, São Clemente, Papa e Mártir do ano 100. São Clemente, natural de Roma, era discípulo de São Pedro e São Paulo. Acompanhando a este nas viagens evangelizadoras, com ele dividiu as fadigas, sofrimentos e perseguições da vida apostólica. É a ele que o apóstolo dos gentios se refere quando na Epístola aos Filipenses 4:3 diz: Peço-vos que auxilieis aqueles também que, como Clemente outros, comigo trabalharam, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Estas palavras lhe documentaram a dedicação e fé, o zelo pela causa de Deus e das almas. Se a mansidão e caridade lhe mereceram o nome de Clemente, foi sem dúvida pela atividade apostólica que São Pedro lhe conferiu a dignidade episcopal. Os primeiros sucessores de São Pedro na sé apostólica e no martírio foram Lino e Cleito. Na quase certeza de perder a vida por Jesus Cristo e a Igreja, São Clemente assumiu o governo da Barca de São Pedro em 91. Eram tempos cheios de apreensões para a jovem igreja. A autoridade romana ameaçava com uma nova perseguição e no seio da igreja mesma reinavam dissensões que prometiam degenerar em cisma. Era principalmente a igreja de Corinto teatro de graves perturbações. Os ânimos estavam irritadíssimos e tudo indicava a iminência de uma cisão provocada. Assim se acreditava geralmente pelas paixões que predominavam numa eleição episcopal. São Clemente dirigiu aos coríntios uma carta apostólica em que documenta ao mesmo tempo grande circunspeção, prudência, caridade e firmeza. Tão boa aceitação teve esta carta que não só em Corinto, mas também em todas as igrejas, era lida durante muitos anos, justamente com as epístolas dos apóstolos. Dividindo a cidade de Roma em 7 distritos, determinou para cada distrito um advogado com a incumbência de ativar conscienciosamente tudo o que se relacionava aos cristãos, suas virtudes, os processos judiciários a que haviam de responder, o modo como se havia perante a autoridade perseguidora declarações públicas que faziam o martírio e a morte. Estes protocolos, chamados Atos dos Mártires, eram lidos nas reuniões dos fiéis. Ao zelo apostólico do Santo Papa abriram-se as portas do próprio Palácio Imperial. Domitila, irmão do imperador Domiciano, cuja ferocidade contra os cristãos era conhecida, se converteu à religião de Jesus Cristo ainda mais. Exemplo foi de todas as virtudes e para os cristãos perseguidos o anjo de caridade naqueles tempos aflitivos. O imperador Trajano, vendo na propagação da religião cristã um perigo social e religioso para o império e reconhecendo no Papa rival temível, citou perante o tribunal e com ameaças de morte exigiu-lhe a abjuração da fé e o culto dos deuses nacionais. São Clemente não hesitou nem um momento e, na presença da suprema autoridade romana, fez uma profissão de fé belíssima que não deixou o imperador em dúvida sobre a improficuidade do seu tentame. Aconteceu o que era de esperar. O Papa foi condenado à morte. Há, porém, duas versões sobre o modo de execução da sentença. Historiadores há que se referem ter sido São Clemente atirado ao Tibre, breviário romano com muitos cristãos desterrado para a península da Crimeia, onde haviam de trabalhar nas pedreiras e minas. Se para Clemente era um consolo poder partilhar a escravidão com seus filhos em Cristo, estes mais facilmente se conformavam com a triste sorte vendo junto de si o Pai querido, representante de Deus na terra. O que mais atormentava os pobres cristãos era a falta absoluta de água no lugar onde trabalhavam. Penosíssimo era o transporte deste precioso líquido que só se achava na distância de 6 milhas. Clemente pediu a Deus que se compadecesse do povo como se compadecera dos israelitas no deserto. Terminada a oração, viu no alto de uma montanha um cordeirinho, que com a pata direita levantada parecia indicar um determinado lugar. O Santo Papa dirigiu-se imediatamente ao lugar onde lhe aparecera o cordeirinho e com uma enxada pôs-se a cavar a terra. Qual não lhe foi a alegria, quando logo ao primeiro golpe viu brotar água deliciosíssima e tão abundante, que desde aquele dia teve termo a aflição dos cristãos. Este milagre não se contentou a este. Também os pagãos, vendo em Clemente um enviado do céu, a ele se dirigiram pedindo fossem aceitos como catecúmenos. Assim muitos idólatras se tornaram adoradores de Jesus Cristo, e os templos pagãos, antes antros do mais abjeto culto diabólico, transformaram-se em igrejas cristãs. Este espetáculo grandioso perante anjos e homens despertou naturalmente o ódio nos corações dos sacerdotes pagãos, que se apressaram em denunciar Clemente. A resposta imperial não se deixou esperar. O governador Aufidiano, autorizado por Trajano e por um dia que a propaganda cristã
Custasse o que custasse, condenou à morte Clemente e intimou os cristãos a que abandonassem a religião de Cristo. Algemado foi Clemente levado a um navio que o transportou a alto mar. Lá chegado, puseram-lhe uma âncora de ferro ao pescoço e precipitaram-no na água. Isto aconteceu em 23 de novembro do ano 100. Os cristãos, consternados pela perda do pai pastor, pediram a Deus que não deixasse o corpo do mártir entregue ao jogo das ondas, mas que o restituísse ao carinho e à veneração dos filhos espirituais. Alfidiano, sua agente mal, se tinham afastado quando o mar espontaneamente retrocedeu a uma distância de 3 milhas até o lugar onde tinha sido mergulhado o corpo do Santo Papa Marte. O mais que aconteceu foi de todo extraordinário. Aos olhos pasmados dos cristãos, apresentou-se um pequeno templo de mármore branco. Pressurosos correram para lá e, chegando ao templo, nele encontraram o corpo de São Clemente, colocado num ataúde, tendo ao lado a âncora pesada. Quando se dispuseram a retirar as santas relíquias, Deus manifestou sua vontade que não o fizessem, que o deixassem repousar no mesmo lugar e que o mar, anualmente, durante 7 dias, franqueasse o acesso ao túmulo. Assim aconteceu. As relíquias de São Clemente ficaram no fundo do mar, guardadas por santos anjos, até o século IX, quando, sob o governo do Papa Nicolau I, os santos missionários Cirilo e Metódio as trouxeram para Roma, onde foram depositadas na igreja de São Clemente, onde se acham até hoje. São Clemente, Papa e Marte, rogai por nós.